Vontade, pode sentar. Mais uma vez, boa noite, a paz de Jesus. Paz de Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo, também conhecido por Paulinho, né? Meus irmãos, sou casado com a Luciana, 20 anos. Nós temos o João Paulo e o Davi. Nós participamos já há uns 2 anos e meio do grupo de oração aqui, Fonte de Vida, junto com os irmãos, amém? Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite nós temos um tema especial para partilhar. Esse tema é: onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Onde está o nosso tesouro? Queria que você, aqueles que têm a Bíblia, a Palavra de Deus, que tomasse por gentileza no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. São Mateus, capítulo 6. Versículos do 19 até o versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 34. Para aqueles que têm a Bíblia da Ave Maria, a página 1291. Para aqueles que têm outra Bíblia, eu não sei, porque eu não tenho essa tradução comigo aqui agora. Amém ou misericórdia? Amém ou curso bíblico? Amém? Versículo 19 ao 34. Capítulo 6, Mateus. Uma passagem bastante conhecida, né? Vamos dizer assim, um clássico dos evangelhos. Bastante conhecido. Para aqueles que ainda não têm a Bíblia, seria muito bom se você pudesse adquirir. A palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta, ela nos transforma. A palavra de Deus é muito poderosa. Então, se você não tem o hábito de ler a sua Bíblia no dia a dia, faça essa experiência. E realmente a palavra de Deus, ela é poderosíssima. Para aqueles que conhecem o Padre Rufus, hoje o Vinícius não está aqui, mas o Vinícius ele foi o tradutor do Padre Rufus por muitos anos aqui, né, quando ele vinha para a Canção Nova. O Padre Rufus, ele começou a orar por uma pessoa. Aliás, ele ia orar por uma pessoa. Ele tinha um dom assim, extraordinário de libertação, né? E aí ele pediu que a pessoa fosse lendo um versículo da Bíblia, que eu não me recordo agora qual é. Mas pediu para ela se preparar para aquele dia da oração, que ela fosse lendo todo dia aquela palavra. Fosse lendo e rezando aquela palavra. E a pessoa fez isso. E quando chegou o dia dele orar por essa pessoa, até para surpresa do próprio Padre Rufus, ele viu que ele não precisou orar pela pessoa. A pessoa já estava liberta pelo poder da palavra. Então veja, o poder da palavra, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência do poder da palavra e que a gente tenha esse hábito de ler a palavra, nem que sejam alguns versículos por dia, e meditar, porque a palavra de Deus é extremamente poderosa. A palavra de Deus é o próprio Jesus, amém? A igreja nos ensina isso. Então vamos fazer a leitura, para que nós possamos fazer depois a reflexão dessa palavra. Vamos começar no versículo 19. O título é: Deus, o nosso único tesouro. 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Versículo 25. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida?
E por que vos inquietais com vossas vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Queridos irmãos, quando eu rezava em cima dessa palavra, para que nós pudéssemos partilhar nesta noite, e pode estar certo que para mim também, essa palavra é um desafio para todos nós, aqueles que têm ou não mais tempo de caminhada. O que vinha muito no meu coração é que o Senhor, nós devemos confiar no Senhor. A Rafaela falou aqui em confiança, né? Foi até lido e ela não sabia, né, dessa palavra de hoje. Então confirma essa passagem de Isaías, né? Aqueles que confiam no Senhor são firmes e inabaláveis como o Monte Sião, né? Eu não conheço, não sei se alguém conhece, mas deve ser gigantesco esse monte, né? Aqueles que confiam no Senhor, eles são inabaláveis. Podem vir as crises como nós estamos vivendo, podem vir tempestades que realmente vêm sobre as nossas vidas, né? Até mesmo aqueles que estão no caminho de Deus e passam por tempestades, por tribulações. Isso é inevitável. Jesus disse: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Então nós passaremos por tribulações, nós passamos. Mas aqueles que estão em Deus, eles não se abalam, porque eles sabem em quem colocar a sua confiança. A gente sabe que Deus é conosco, que Deus está conosco, e no tempo certo, o Senhor irá colocar a sua mão em nossas vidas. Essa palavra de hoje, esse evangelho de hoje, ele é muito rico, né? Ele vem falar da confiança em Deus. Ele vem falar da necessidade de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, de colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? O Senhor diz aqui: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui tudo passa, irmãos. Tudo aqui são ilusões. O ter, né? Tudo bem que o mundo, a sociedade, a mídia, ele nos puxa para isso, para consumir as músicas, as novelas, tudo. Mas por mais que nós consumamos e conquistemos aquilo que nós queremos, é claro que existem aqueles bens que são preciosos, que são importantes para nós. Mas se você hoje tem um carro, por mais luxuoso que ele seja, daqui a 2, 3 meses, aquela satisfação de tê-lo já passou, né? E o consumir, ele não preenche o nosso interior, né? A nossa vida, a nossa alma, ela precisa ser preenchida por Deus, porque existe um espaço dentro de nós que ele realmente ele tem que ser preenchido por Deus. Se Deus não preencher, aquele vazio vai permanecer na nossa vida. Então, por mais que busquemos isso nas coisas materiais, essa sede, ela não é saciada, porque nós temos a nossa alma, e a nossa alma precisa aqui de Deus, nossa alma precisa do Espírito Santo, nossa alma precisa dessa experiência de Jesus vivo e ressuscitado. E aqueles que já fizeram essa experiência sabem do que eu estou falando. Aqueles que já tiveram esse encontro com o Senhor, e esse encontro, essa experiência é para cada um de nós. Deus quer derramar essa experiência sobre cada um de nós. Basta nós abrirmos o nosso coração para que nós nos encontremos com o Senhor vivo e ressuscitado. Então ele diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntei para vós tesouro no céu. Porque aquilo que nós ajuntamos no céu, né? Se nós buscamos o céu na nossa vida, se nós buscamos realmente amar o nosso próximo, fazer a vontade do Senhor, por isso que é importante ler a palavra, conhecer, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor pede. Nós vamos juntando tesouro no céu, né? E no céu nada passa, né? Essa vida vai terminar, mas existe a outra vida. E se nós buscarmos, se nós nos esforçarmos, a palavra diz que nós temos que nos esforçar, colaborar com a salvação. Então nós precisamos nos esforçar.
para conquistar o céu. Então nós temos que colaborar com a nossa salvação, a fim de que nós alcancemos esse grande tesouro, que é um dia estar diante da presença de Deus. Mas, meus irmãos, eu posso afirmar para vocês, apesar das tribulações e das lutas que nós passamos aqui nessa vida, aqueles que realmente buscam viver na presença de Deus são pessoas muito, muito felizes, muito alegres, pessoas que têm paz, que têm esperança, que têm alegria. Nada abala, porque encontraram realmente seu porto seguro, a sua segurança, que Deus dá-nos essa confiança. Então é necessário nós realmente buscarmos os tesouros do céu, como diz aquele livro do Padre Léo, né? Buscai as coisas do alto, buscai as coisas espirituais, amém? Depois continuando, né? Não vos preocupeis por vossa vida, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Se Deus as alimenta, se Deus veste os lírios do campo, né, de uma forma tão linda, quanto mais a nós, que valemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós não devemos nos preocupar. A cada dia basta o seu cuidado, né? Nós às vezes temos o hábito, e eu me incluo nisso, irmãos, de ficar olhando muito para frente, né? Como vai ser lá na frente, aquelas preocupações, né? Com o emprego, com seguro-saúde, né? Com aposentadoria e tantas coisas. Mas se nós nos deixarmos levar por tantas preocupações, a gente não vive o dia de hoje. A gente vive só com a mente lá na frente. Ou talvez vivamos olhando só para trás, por situações em que erramos, em que pecamos, em falhamos em tantas situações. E ficamos olhando para trás e para frente e esqueçamos de viver realmente a nossa vida. E a vida vai passando. Então nós temos que aprender a olhar para o dia de hoje. A palavra vai dizer para nós que a cada dia basta o seu cuidado. Então cuidemos do dia de hoje. Se nós não podemos mais resolver aquilo que se passou, entreguemos nas mãos do Senhor. Se nós podemos fazer alguma coisa, tudo bem, façamos hoje, no dia de hoje, né? O que eu posso fazer para corrigir ou para melhorar algo que eu fiz errado lá atrás? Faça hoje, né? Se você não pode, coloca nas mãos do Senhor. Para Deus nada é impossível. Conheço pessoas que perderam o pai e essa pessoa não podia, ficou a vida toda assim se martirizando porque perdeu o pai e ele não tinha um bom relacionamento com o pai. Então ele sentiu no coração de começar a orar e perdoar o pai. Aí um dia ele teve um sonho com o pai, que abraçou o pai, e ele se sentiu totalmente curado. Foi uma grande graça de Deus. Depois de um longo processo de oração, isso aconteceu. Mas, por quê? Porque ele entregou nas mãos do Senhor. Então, para Deus nada é impossível. Então, situações que talvez para você humanamente seja impossível, coloca nas mãos do Senhor, do seu passado. Ele pode fazer uma grande graça na sua vida. E quanto ao futuro, também coloca nas mãos do Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, como foi falado aqui, confia as suas preocupações no Senhor, né? É claro que nós temos que trabalhar, temos que lutar para conquistar, né, nosso sustento, mas isso não pode ser, o centro das nossas vidas não pode ser o ter, né? O centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo, tem que ser o Senhor, porque é Ele quem dá sentido para as nossas vidas. É Ele que deve nortear as nossas vidas. No nosso dia a dia, na família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas. É Ele que deve nortear. Eu queria partilhar com vocês um texto muito rico do Padre Paulo Ricardo, para que a gente possa refletir sobre essa palavra. E esse texto dele, ele vai em direção dessa palavra aqui, né? Ele diz assim, ó: Jesus exorta os seus discípulos a confiar em Deus. Veja, novamente a palavra confiar, né? Lançando sobre ele as suas preocupações. Então, para nós colocarmos nas mãos de Deus as preocupações, não para nós nos retermos as preocupações. Porque se a gente se preocupa tanto, e só se preocupar não resolve nada. Só vai fazer mal e às vezes até pode somatizar e trazer doenças físicas para nós. Só a palavra preocupar-se se repete 6 vezes nesse trecho do Evangelho, convidando-nos também a um exame de consciência. Onde está o nosso coração? Sobre quem estamos lançando as nossas preocupações? Sobre Deus, como recomenda São Pedro? Confia-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós? Ou sobre os cuidados com a nossa vida, o nosso dia a dia? Não é preciso dizer que Jesus colocou o dedo em nossa ferida, cada um de nós nessa noite, em relação a essa palavra.
Exatamente como Marta, eu não sei se vocês lembram do evangelho de Marta e de Maria, que Marta era ativista, estava lá fazendo um monte de coisa, aí Jesus falava, Marta, Marta, né, te preocupa com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, e ela estava aos pés de Jesus, Maria, né? Temos andado muito inquietos e preocupados com muitas coisas. Quando não recorremos em nossa agitação a psiquiatras, na ânsia de resolvermos nossas dificuldades de forma clínica, quase que mágica, e, no entanto, a decisão fundamental que está na origem de nossos problemas é muitas vezes deixada de lado. Ou escolhemos viver apegados com as realidades da vida, como pagãos. Pagãos são pessoas que não acreditam, né, em Jesus. Ou atentos à palavra de Jesus, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, confiantes em que o resto não nos será dado por acréscimo. Veja, irmãos, que essa palavra de Deus, ela fala para nós que quando nós buscamos o reino de Deus, tudo, como diz o padre Jonas, né? Tudo é tudo, né? Tudo nos é dado em acréscimo. Quando nós buscamos o reino do Senhor, quando nós realmente nos abandonamos em Deus, buscamos viver para Deus, fazer a vontade de Deus, apesar dos nossos defeitos, dos nossos problemas, dos nossos pecados, as graças de Deus, elas vêm sobre a nossa vida. Deus derrama sobre nós bênçãos, e muitas bênçãos abundantes. E Deus, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário e muito além do necessário. Muito além, irmãos. Então nós temos que confiar nessa palavra, né? Confiantes em que o resto nos será dado por acréscimo. Ou decidimos ser cristãos e atentar-nos ao que realmente importa. Ao colocar diante de nós essas opções, Jesus não diz que devemos descuidar do nosso sustento físico, mas destaca uma questão de prioridade. Primeiro deve vir o reino de Deus, depois o resto. Trata-se de perguntar onde vamos colocar o nosso coração, se nos bens materiais ou na rocha firme, que é Jesus, né? Essa reflexão é importante para nós porque não raras vezes em nossa vida ativa tornamos-nos piedosos materialistas. Só como ele chama aqui, ó, piedosos materialistas. O que é isso? Assistimos à missa, rezamos o rosário, fazemos novena, mas nossas preocupações são totalmente materiais. Vamos à igreja, na verdade, porque queremos carreira, sucesso, ter segurança, porque desejamos em troca da nossa devoção favores materiais. Deus não quer que pautemos a nossa vida dessa forma. Ele quer, ao contrário, que coloquemos nossa prioridade no céu, em nossa vida eterna. Para ensinar isso, Jesus conta com duas pequenas parábolas, a dos pássaros do céu e a dos lírios do campo. E diz, se Deus cuida dessas coisas que são de valor tão pequeno, como não cuidará de nós? As palavras de Jesus contrastam com a visão de muitos ecologistas que fizeram a loucura de colocar a natureza acima do homem. Aí continua aqui. Quase terminando já. Ora, o pássaro vale mais 2 tostões. O lírio murcha e é queimado. Mas o ser humano tem uma alma eterna, cujo preço foi o próprio sangue de Cristo. Então, irmãos, se nós valemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né, comparados a pássaros, ao lírio que Deus cuida, né, nós valemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus se preocupa comigo, com você. Deus olha as nossas necessidades. Deus vê os nossos problemas. Nós temos que confiar. O Evangelho também quer ensinar-nos a confiar em Deus. De novo, confiar em Deus, né? Não se trata de um exercício fácil. Aí vai citar aqui, ó, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia Jesus. Rafaela citou aqui Santa Teresinha, aquela aqui é Santa Teresa d'Ávila, a Teresona, né? Senhor, se é assim que trata os teus amigos, não é à toa que tens tão poucos. A história é mais ou menos assim, que Santa Teresa, se eu não estiver enganado, se eu tiver, vocês me corrijam, ela ia passar, se eu não me engano, um lago, alguma coisa assim, um brejo, né? E ela foi subir num burrinho, ela caiu e se sujou toda, né? Aí ela ficou brava, falou, puxa Jesus, né? Se o Senhor trata dos seus amigos, né? Perguntou, né? Por que tantas provações, né? Aí Jesus falou assim, não, eu trato assim os meus amigos. Ele falou, nossa, por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, né? Diante dos insondáveis desígnios divinos, precisamos abaixar as nossas cabeças e, crucificando nossa inteligência, dizer, Senhor, vós sois sábio, vós sabeis tudo, eu não sei. Encaixa-se aqui o famoso verso de Santa Teresa. Então tem um verso famoso que vocês vão lembrar, que é uma oração e tem música também, que fala assim, ó, nada te perturbe, nada te espante, ou te amedronte, né? Tudo passa.
Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Bonito, né? Profundo, muito rico. Tudo passa, como diziam os filósofos. A quem então recorrer? Só a Deus basta. O nosso coração dirige-se então às coisas que são do Senhor. Procuremos agradar ao Senhor. Teresa, Santa Teresa, ilumina bem essas palavras quando diz que o amor consiste numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. O que dizer essa total determinação que fala Santa Teresa? Quer dizer que se quisermos ter uma vida espiritual e ser verdadeiramente pessoas de Deus, precisamos agradá-lo. E como agradar a Deus? Fazendo a vontade de Deus, amando, buscando amar os irmãos, amar a Deus, servir a Deus, seguindo sua palavra. Digo que muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure o que murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não se suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Então não desistir, perseverar, né? Olhar para Deus e seguir em frente, não parar, irmãos, perseverar. Teresa dá ênfase a essa palavra. Está terminando, a última palavra. Determinar-se, isso consiste em agradar a Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino, como lembra Jesus. Assim devemos fazer, porque assim o exige o amor. A quem nos ama, a quem nos dá continuamente tudo, muito mais do que os lírios do campo ou as aves do céu. Nós não podemos dar senão completamente. Seria loucura medir de modo mesquinho a nossa resposta ao tão forte amor de Cristo, que entregou a sua própria vida para a nossa salvação. Amém? Se vocês a gente vai fazer uma partilha agora. Nós vamos dividir em 3 grupos, tá? Pode ser grupo de 5 ou de 6. Nós estamos com 16 pessoas, então vai ter 2 grupos de 5 e um grupo de 6 pessoas, né? E vai ser assim, ó. Um grupo vai ficar com a Rafaela e a Luciana, tá? Depois o outro grupo pode ficar ali com o Oswaldo e a Sônia. E o outro fica comigo, o Clécio e o Davi ali, né? E o que nós vamos partilhar? Nós lemos o Evangelho, nós vimos essa reflexão do Padre Paulo Ricardo, né? Então nós vamos partilhar isso, né? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o seu tesouro? Né? Onde está o seu coração? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? E se nós ainda não estamos 100% com os pés nas coisas do céu, né? O que nós devemos fazer? Né? Por que ainda nós não estamos? Será que nós ainda não sentimos esse amor de Deus? Essa experiência profunda e maravilhosa de Jesus ressuscitado? Será que ainda nós não tivemos esse encontro com o Senhor? Ou se tivemos esse encontro, será que nós estamos esfriando e precisamos de outras experiências ou de uma formação para que nós possamos aquecer o nosso coração de novo com esse amor de Deus? Então essa reflexão que nós vamos fazer nessa noite, tá? Aí com cada grupo eu vou deixar esse texto do Padre Paulo Ricardo. Se vocês quiserem, daí eu mandei por e-mail do Oswaldo, depois o Oswaldo encaminha também por e-mail ou por WhatsApp também, né? Porque é um texto rico para a gente refletir, né? Então, eu convido vocês, nós fazemos isso a partir de agora, fazer essa reflexão. Aonde está o nosso tesouro? Amém? Então vamos fazer assim, ó. A gente vai fazer 3 grupos então, né? Um com a Luciana e a Rafaela, outro ali o Oswaldo e a Sônia, depois eu, o Davi e o Clécio, né? E a gente, no máximo 5, então 5 em cada grupo, e vai ter um grupo que vai ter 6 pessoas. Amém?